Se inscreva e compartilhe a palavra de Deus, devocional na madrugada. A paz do Senhor, amados irmãos, amados conservos em Cristo. Mais um devocional nesta madrugada. Madrugada bastante fria, mas nós estamos aqui na presença do Senhor, meditando na sua palavra, orando, intercedendo, porque para isso Deus nos tem chamado. Quero continuar meditando com os irmãos nesta manhã, no livro de Neemias, capítulo 1. Quero juntamente contigo, se você puder abrir a sua Bíblia, capítulo 1, no versículo 5, que diz: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias, depois que recebeu aquela notícia, a Bíblia diz que ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Depois se levantou, jejuou e orou perante o Deus dos céus. Confessou o seu pecado próprio, da sua natureza, e também confessou o pecado da sua família, porque disse: eu e o meu pai, eu e a casa do meu pai pecamos. E sigue confessando o pecado da nação de Israel. Aí nós vemos o valor de uma oração intercessória. Neemias foi um intercessor pelo seu povo, pelo povo de Israel. Quando ele se quebrantou, lamentou diante de Deus, sentiu o peso do pecado da nação de Israel, sentiu o seu próprio pecado, quanto que o pecado nos distancia diante de Deus, e ele traz consequências terríveis para quem está distanciado de Deus pelo fardo, pelo peso do pecado. Então, quando Neemias se lamentou diante de Deus, a Bíblia disse que Deus não recusa em ouvir a oração daquele que está quebrantado e contrito diante da sua presença. Neemias quer dizer, o nome Neemias quer dizer aquele que consola, confortado por Deus. Ele serviu como consolo para a nação de Israel. Se posicionou diante de Deus. Quando um crente, um homem, uma mulher de Deus se posiciona diante de Deus por alguma causa, pode ter certeza que aquela causa diante de Deus começou a ser resolvida. Quando nós nos posicionamos, quando nós nos colocamos na brecha em favor de alguém, em favor de uma nação, em favor de uma cidade, em favor de um povo, naquele momento Deus começa a mudar a história daquele lugar. Neemias não se achou pequeno diante de uma necessidade tão grande, porque o primeiro sentimento que nos vem, irmãos, é da nossa pequenez diante de uma necessidade tão grande. Era uma nação, era uma cidade desprotegida, com seus muros caídos, suas portas fendidas, queimadas a fogo. Muitos anos se havia passado e ninguém se havia posicionado em favor
de Jerusalém. Quando você se posiciona em favor de alguém, em favor de uma nação, em favor de uma família, não importa a condição com que esteja aquela pessoa, Deus começa a agir. No mundo espiritual, Deus começa a trabalhar. Irmãos, hoje nós estamos no penúltimo dia do mês de setembro. Dia 2 de outubro, nós sairemos para votar na nossa nação brasileira. Eu peço a todos os irmãos, nós estamos jejuando, estamos orando esse mês, nós tiramos para orar por nossa nação brasileira. Eu particularmente comprei uma bandeira, coloquei no púlpito para ali nós clamarmos a Deus, para que a igreja veja a responsabilidade que nós temos de orar por nossa nação. Irmãos, em nome de Jesus, ore pelas autoridades que estão para ser postas nesta nação. Irmãos, em nome de Jesus, preste muita atenção nas ideologias de cada candidato que está aí. Como nós podemos votar por um candidato que é a favor das drogas, a favor do aborto, a favor da ideologia de gênero. Nós olhamos uma pessoa drogada nas ruas e nós oramos. Se você não tem alguém na tua família assim, glória a Deus. Eu também não tenho ninguém da minha família, mas tenho amigos que têm filhos nas drogas. Tenho pessoas muito próximas que têm esse sofrimento na sua família. Então, como nós podemos agora voltar a apoiar alguém que apoia todas essas coisas? Vamos orar, irmãos, e nos posicionar como cristãos salvos, como cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós estamos neste mundo e tudo está convergindo para a volta de Jesus. Os últimos sinais estão aí. Mas uma coisa você pode ter certeza: todos esses acontecimentos não vêm a depender de você dando um voto para alguém que é contra toda a fé cristã. Eu quero que você ore pelo teu país, ore pela nação brasileira. Neemias se posicionou em favor do seu povo. Neemias se posicionou em favor daqueles que estavam em vergonha, que estavam em miséria total. Nós vemos, eu estava no Brasil há alguns anos atrás, pelo menos eu vinha nesta nação, porque aqui mora a minha família, e vi os desastres morais que estavam nesta nação. Precisava de alguém para resgatar os valores patrióticos e os valores da família que estava tão deteriorado nesta nação brasileira. Irmãos, toda nação é constituída por famílias. Se as famílias foram destruídas, se termina o pilar das nações. Deus constituiu a família e nós devemos, como cristão, apoiar todo o governo que é a favor da família, pelo menos chega perto daquilo que a igreja defende. Quando eu me lembro, certa vez eu cheguei no Brasil, estava 2 candidatos e era o segundo turno, e onde eu estava trabalhando, o pastor havia colocado a igreja em oração. Eu fui orar naquela manhã e eu orei ao Senhor. Falei: Senhor, coloca um homem nesta nação segundo o teu coração. Naquele mesmo momento o Espírito Santo me repreendeu e disse: nunca o ímpio será segundo o meu coração. Eu vou colocar o homem segundo a minha vontade. Então vamos orar, porque há uma guerra no mundo espiritual, mas a nação brasileira tem a vitória
vitória, porque nós declaramos que essa nação é do Senhor Jesus. Oremos, amado Espírito Santo, meu Deus Espírito Santo. Eu faço a minha humilde oração em favor do teu povo, em favor da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, existe uma batalha espiritual. Existe uma batalha travada no mundo espiritual, Senhor. Mas nós cremos, Senhor, na vitória da tua igreja. Nós cremos na vitória do teu povo, mais uma vez, nesta nação, Pai. Em nome de Jesus, nos chama ao jejum, nos chama ao clamor pela nação brasileira, Senhor. Em nome de Jesus, pelas autoridades constituídas e por aqueles que vão tomar autoridade neste país. Eu abençoo, declaro abençoado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amigos, meus irmãos. Se inscreva no nosso canal Devocional na Madrugada. Se inscreva, deixa seu like e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.